O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e pôs-se no meio dele e disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhes depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, se eu não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui, olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar um pouquinho. Um recorte em 3 pontos. 3 pedaços de retalhos para fazer uma homilia. O primeiro, nós celebramos hoje a festa da Divina Misericórdia. E essa festa foi revelada a Santa Faustina Kowalska, da Polônia, da terra do Papa São João Paulo II. E o Senhor Jesus revelou esta festa e revelou a devoção à Divina Misericórdia como última tábua de salvação para os pecadores. E desejou que a festa fosse celebrada no 2º domingo da Páscoa. O Senhor promete a Santa Faustina que todos os que se aproximarem com devoção da sua divina misericórdia alcançarão o perdão dos pecados no último momento da vida. E todos aqueles que rezarem piedosamente o terço da Divina Misericórdia também serão aliviados no sofrimento final na hora da morte. Que é aquele texto que a gente reza, né? Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. E aí repete:
pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Muitas vezes a gente acha que é uma devoçãozinha bobinha. É uma devoçãozinha, é uma devoção da Divina Misericórdia que o povo reza e portanto, não tem nenhuma expressão evangélica. É totalmente evangélico. É totalmente evangélico. E que vem acompanhado de promessa a todos aqueles que recitarem o terço da Divina Misericórdia, vem acompanhado de promessa, que na hora da morte o Senhor aliviará os sofrimentos. E que os padres, ao indicarem o terço da misericórdia a um pecador que sinceramente se arrepender, a este pecador será perdoado os pecados e Deus lhe dará a graça da conversão. E o Senhor Jesus acrescenta quando revela isso para Santa Faustina: ainda que seja no último momento da vida, Deus lhe concederá a graça da salvação. Por isso, então, nós celebramos essa festa, a festa da Divina Misericórdia. Foi pedida a Jesus, Jesus pediu a Santa Faustina, e ela deixou isso registrado naquele livrinho, o Diário de Santa Faustina. Sabe, é um livrinho dessa grossurinha, assim, fininho. Sim, dessa grossura. Você pode ler ele tranquilamente, sei lá quantos anos. Como é fininho, né? Os anos que você tiver coragem de ler. Mas é preciso ter coragem, né? Porque o povo brasileiro é um povo que não gosta muito de ler, não. O povo tem preguiça de ler. Não é um povo que gosta de ler, não. Aí quando a gente vê o tamanho do livro, vai dizer: eu não vou ler tudo isso, não. Dá preguiça só de ver o tamanho do livro. Eu não vou ler tudo isso, não. Aí fecha o livro e vai na gaveta. E aí se deixa levar por qualquer vento de doutrina, né? Aí depois recebe aqueles irmãos que fazem visita na casa da gente de domingo, ou durante a semana, ou por telefone. Agora estão fazendo por telefone, né? Aí dão uma chuva de Bíblia na gente, a gente fica sem saber o que falar. Mas enfim, é só para você ler, Diário de Santa Faustina. Leia lá, você vai ver, né, que riqueza espiritual para a sua vida cristã. Segundo ponto que eu queria refletir, segundo retalho, a primeira parte do texto do Evangelho, a aparição de Jesus aos seus discípulos. Estando fechadas as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou-se e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Que frase tremenda isso. Essa frase é tremenda. Ela chega a explodir dentro de nós como que uma bomba. Não aquelas bombas que o povo joga para destruir as pessoas, mas uma bomba que faz a gente tremer inteirinho, de dentro para fora. Porque é uma palavra de alguém que venceu a morte na potência do Espírito Santo e agora se faz presente no meio dos discípulos, e estando presente no meio dos discípulos, envia os discípulos. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Para onde que o Senhor envia os seus discípulos? Para o mundo. É para o mundo. Para o local onde a gente vive, no trabalho, na escola, com as pessoas com quem a gente convive, nos desafios que hoje em dia nós devemos enfrentar. O Senhor envia, e Ele envia dizendo que nós não tenhamos medo, porque o mesmo Espírito que o ressuscitou, está presente em nós. Nós temos esse Espírito, gente. Nós recebemos esta força também. E quando que nós recebemos? Quando vocês receberam esse Espírito? Ou não receberam nada? Receberam só no batismo? Na crisma? Onde mais? Só na primeira comunhão e na última? Na primeira só, na última não.
Quando foi a última vez que você comungou? Quando foi a última vez que você comungou? Ô padre, faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Não foi na missa nenhum dia na oitava da Páscoa? Só no domingo foi na missa. Ave Maria. Jesus, piedade desse povo, tem de misericórdia. Não foram na missa, Senhor, perderam a oportunidade. Gente, todas as vezes que a gente vai na missa, a gente não só recebe o Espírito Santo, como a gente recebe também assim, a gente recebe o próprio Deus. O Espírito Santo que nos foi dado em todos os outros sacramentos, na confissão. Você se confessou para a Páscoa? Não responda. E pode ser que você esteja mentindo. Mentir para o padre é pecado 2 vezes. Aí o que o padre está perguntando, responde: sim, me confessei. Se não se confessou, aqui para você, ó. Perdeu a oportunidade de receber uma dose de Espírito Santo na confissão. Unção dos enfermos. No matrimônio. Tem gente que vai celebrar hoje 30 anos de casado e 62. 2 casais. Um de 30 e outro de 62. É 30 ou mais de 30? Mais, né? Passado, mais de 30, né? 30, né? Depois 30 não conta mais depois, né? 62 um outro casal vai celebrar hoje, não é isso? No sacramento do matrimônio. No sacramento do batismo, nós demos o batismo a alguns adultos no sábado santo. Amanhã nós vamos batizar mais 3 crianças. Porque não dava para colocar a criança no sábado santo, né? Diz que a criança ia cansar. Os pais iam cansar. A criança não. Mas daí não batizamos no sábado santo. Deixou para batizar amanhã. No sacramento da ordem. No sacramento da ordem. Dos 7 sacramentos eu não recebi só 2. Que é unção dos enfermos e matrimônio. Graças a Deus eu ainda não precisei receber o sacramento da unção dos enfermos. Mas quando eu ficar doente, vocês ficarem sabendo que eu fiquei doente, corra chamar um padre para dar unção dos enfermos para mim, viu? Então, nos sacramentos que nós celebramos, e que muitas vezes a gente celebra, ou o povo celebra como se fosse um ato social. Ninguém dá tanta importância. Gente, no sacramento nós estamos recebendo o que Jesus está prometendo no Evangelho. E para quê? Para que a gente vá para o mundo, na realidade onde a gente vive, e testemunhemos a presença de Jesus. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o mesmo Espírito que agiu em Jesus. É o mesmo Espírito que gerou Jesus no ventre bendito da Virgem Maria. É o mesmo Espírito que conduziu Jesus para o deserto. Jesus está dando sobre nós, está derramando sobre nós. E vai derramar profundamente e abundantemente na festa de Pentecostes. E muitas vezes a gente tem medo, a gente tem receio, até de dizer que a gente é católico. Em certos ambientes, quando perguntas qual é a sua religião, muitos de nós ficam quietinhos, de boca fechada, não abre nem o bico para dizer que é católico. Sobretudo se tiver presente alguns membros de outras religiões. Aí mesmo que a gente não fala nada, a gente fica de boca fechada. Ou então, quando a gente precisa defender a nossa fé, defender a nossa igreja, defender a realidade do Evangelho de forma mais iminente, a gente não sabe responder. Mas é o mesmo Espírito que foi nos dado, que foi dado aos discípulos, que foi dado a Pedro, que realizava milagres, que curava só com a sombra de Pedro. Pedro curava só com a sombra. Porque o Espírito habitava nele. E aí um terceiro momento é a experiência de Tomé. Eu sempre me pergunto, onde estava Tomé que não viu Jesus naquela primeira vez que o Senhor apareceu? O que Tomé estava fazendo? Estava cuidando do jardim? Estava plantando flores? Estava visitando o túmulo de Jesus?
estava procurando o corpo de Jesus, onde estava Tomé? Onde estava Tomé? É a mesma pergunta que a gente faz. Onde estamos nós neste momento? Onde você está nesse momento? Se você olhar a pergunta que o padre fez, você vai responder assim: claro, padre, eu estou aqui na igreja, sentado aqui nesse banco, ouvindo o padre falar. Nesse palavreado que não termina mais, que eu já estou cansado e não vejo a hora de ver o padre terminar logo essa homilia para continuar a missa. Vocês não falam, mas alguns pensam exatamente assim. Tem algumas pessoas que quando o padre começa a fazer a homilia, olha no relógio para ver quanto tempo o padre vai falar. Mas onde você está agora, nesse momento? Você vai dizer: padre, eu estou sentado aqui ouvindo o senhor falar. Você está sentado aqui fisicamente, mas o pensamento está aqui no que eu estou falando? Você está ouvindo, prestando atenção no que eu estou falando? Ou você está sentado aqui olhando para o padre com cara de morto-vivo? Não, você não está com cara de morto-vivo, não, é exagero do padre. Mas olhando para o padre, pensando o que vai ter no almoço amanhã. Caso você esteja com dúvida no que vai ter no seu almoço amanhã, eu sei o que vai ter no meu almoço. Costelinha do padre. Se você não adquiriu, o azar é seu. Mas muitas vezes a gente está aqui de corpo presente. Muitas vezes a gente está na missa de corpo presente só. Pensando longe, distante. A gente não está presente. E às vezes, porque nós não estamos presentes, a gente perde a oportunidade de experimentar a presença de Jesus ressuscitado, que se revela a todos nós. A primeira vez, Tomé não estava presente. E contaram para ele: Tomé, nós vimos o Senhor. Viu nada. Se o Senhor mostrou a vocês, por que não mostrou também a mim? Por que mostrou só a vocês? Eu tenho que ver também. Eu tenho que pôr meu dedo lá na ferida dele. Eu tenho que ver as marcas da paixão lá no corpo dele. Eu tenho que pôr a minha mão no lado dele. Se eu não pôr o meu dedo na ferida e não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. E a gente muitas vezes reproduz essa frase: eu sou que nem São Tomé, só acredito vendo. Mas Tomé, depois que viu, acreditou. Nós, muitas vezes, vemos e mesmo assim, reticências. Tomé fez a experiência, Tomé desejou ardentemente colocar. A segunda vez o Senhor apareceu. Vem, Tomé, põe o teu dedo aqui, põe tua mão. Não sejas incrédulo, mas fiel. E aí, o que aconteceu? Meu Senhor e meu Deus. Eu vi um filme de Tomé. O filme chama-se Tomé. Exatamente isso. Escreve lá no YouTube, você vai ver. Tomé. E o autor do filme foi muito feliz, teve uma sacada muito, muito brilhante, que ele coloca Tomé procurando o corpo de Jesus. Sabe aquela história que divulgaram que os discípulos de Jesus tinham roubado o corpo dele? Tomé achou que era verdade e ele saiu procurar o corpo do Senhor. E quando ele saiu procurar, ele estava tão preocupado em encontrar o corpo do Senhor, quando a primeira vez o Senhor apareceu, ele não estava. Ele escuta pessoas, ele vai conversando com pessoas, conversa com soldados, conversa com pessoas, até que ele chega naquele soldado que rasgou o lado de Jesus, sabe? Com a lança, feriu o lado de Jesus. E aí o soldado conta para ele a experiência que teve na noite ou na ocasião da ressurreição de Jesus. E aí ele se convence e diz assim, no filme ele diz assim: o que eu estou fazendo é loucura, eu estou procurando o corpo de alguém morto que está vivo. E aí ele decide voltar para Jerusalém. E quando ele volta em Jerusalém, que ele chega lá onde estão reunidos os discípulos, é esta cena do Evangelho que relata no filme. E aí Jesus está com eles, e Jesus conversando com eles, vê Tomé entrando na sala onde eles estão,
e diz: vem, Tomé, vem aqui, coloca a tua mão, põe tua mão aqui, põe teu dedo aqui, sou eu mesmo, sou eu, não é outro que está aqui. E antes de Tomé tocar no lado de Jesus, o filme relata que Tomé disse para Jesus assim: Senhor, eu não preciso mais de comprovação, eu acredito, verdadeiramente o Senhor está vivo, eu sei que o Senhor está vivo e é o Senhor mesmo que está aqui. E aí o filme mostra Tomé colocando a mão no lado aberto de Jesus, quase que se jogando dentro das chagas de Jesus e fazendo essa belíssima profissão de fé: meu Senhor e meu Deus. E aí o Senhor diz a ele: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados aqueles que acreditaram sem terem visto. Estes bem-aventurados servem para nós, porque nós, fisicamente, nós não vimos Jesus. Ouvimos. Alguém viu Jesus aí andando por aí? Não. Encontrou Jesus no supermercado, na feira, no trabalho, na escola, na rua. Claro que a gente sabe que Jesus está presente nas pessoas, e quando a gente acolhe bem as pessoas, a gente está acolhendo Jesus. Mas Ele mesmo, não disfarçado, Ele mesmo, o homem da Galileia, nós não o vimos. Ou será que alguém viu? Se viu e continuou vivo, eu fico desconfiado. Porque se viu Jesus andando por aí e permaneceu vivo, nós temos um santo entre nós. Porque eu acho que se vê-lo e continuar aqui nesse mundo, é somente um santo. E aí ele diz para nós: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. E eu repito, e às vezes a gente usa essa frase de Tomé para justificar certas coisas que eu só acredito vendo, sou que nem São Tomé. Mas se vê, vai acreditar? Muita coisa que a gente não vê. E não é porque a gente não vê que não existe. E, no entanto, nem sempre a gente acredita nessas coisas que a gente não vê. Nosso Senhor nos propõe, como propôs a Tomé, esta experiência. Nós precisamos ter coragem de tocar, não o corpo chagado na cruz. Porque o corpo chagado na cruz ressuscitou. Não é mais o mesmo corpo. Agora é um corpo ressuscitado e nós temos a oportunidade de tocá-lo. Não só temos oportunidade, como nós o tocamos. Todas as vezes que nós nos aproximamos da Eucaristia, nós o tocamos. Todas as vezes que a gente recebe os sacramentos da igreja, seja ele qual for, nós o tocamos. E isso precisa mudar. O coração da gente transformar de tal maneira que a gente queira testemunhá-lo. Que a gente queira testemunhá-lo. E eu termino dizendo: as pessoas, quando olham para a sua vida, elas têm vontade de seguir Jesus? Sim ou não? Agora pode responder. Aquela hora vocês queriam responder, agora não responde. As pessoas que, quando olham para a sua vida, querem seguir Jesus? Sim ou não? Elas que respondam. Você pensou assim, né? Alguns disseram sim. Não sei se esse sim é de fato sim. Disseram sim só porque o padre perguntou. Mas naquela hora que ninguém está vendo, que ninguém está nos observando, que ninguém está nos ouvindo, será que as pessoas, quando olham para a nossa vida, querem seguir Jesus mesmo? Ou olham para a nossa vida e dizem assim: seguir Jesus vai me fazer desse jeito aí? Eu quero ficar longe. Eu não vou chegar nem perto. E a força do ressuscitado precisa transformar de tal maneira a nossa vida que nos leve a, com coragem, testemunhar a sua presença, porque o Espírito dele foi derramado em nosso coração para nos dar coragem desse temor, para a gente anunciar mundo afora, nos cantos e recantos aonde a gente vive, a presença dele ressuscitado.
não com palavras. Porque com palavras não é tão difícil. Mas com a própria vida, mudança de atitude, aquilo que deve mudar dentro de mim, aquilo que deve mudar dentro de você. Eu celebro no próximo dia 25, 12 anos de ordenação sacerdotal. 12 anos. Eu vivi muitas experiências fortes no meu ministério. Muitas experiências fortes. Dentre elas, eu tive a oportunidade de atender a confissão de um surdo, que também era mudo. Ele confessou em Libras. Na época eu estudava Libras e entendi, né? Fiquei alguns anos estudando Libras. Ele se confessou em Libras. Eu ouvi a confissão dele falando em sinais, dei a absolvição, fiz a oração de absolvição, apliquei a penitência e aquele menino, em lágrimas de felicidade, louvava tanto a Deus, louvava tanto a Deus. E eu, naquele momento, eu cheguei a pensar que ele louvava a Deus por causa de mim. Pretensão, né? Do padre, achar que era padrinho novo, então eu achava que, né, que eu estava causando. E aí depois ele falou assim para mim, ele falou assim: padre, Deus é tão bom que a única coisa que eu merecia era ir para o inferno, porque eu sempre fui uma pessoa muito ruim. Assim, hoje tive a oportunidade de confessar todos os meus pecados e tenho a certeza de que Ele me perdoou e que eu estou pronto, Padre, para celebrar o sacramento da Eucaristia. Ele iria receber a primeira Eucaristia no Sábado Santo. Eu o atendi 2 semanas antes da Semana Santa. No Sábado Santo ele comungou, recebeu o corpo de Cristo, foi crismado no Sábado Santo e 15, 20 dias depois ele veio a falecer. Morreu de infarto. E a lembrança que Deus permitiu que eu tivesse não foi do velório dele, mas foi de quando ele recebeu a confissão. A alegria que ele estava de poder confessar os seus pecados e de receber o corpo e sangue de Jesus na Santíssima Eucaristia. De tantas experiências que eu vivenciei durante esses 12 anos, essa me marcou profundamente o meu ministério. Eu não esqueço, nunca esqueço desse menino. Nunca esqueço. E sei que por tão pouco que eu pude fazer por ele, Deus fez por ele tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que eu não sei como que seria se naquela ocasião Deus não tivesse me dado a graça de estar estudando Libras e naquele momento conseguir entender o que ele estava confessando em Libras. Nós temos tudo. Nós temos todas as possibilidades. Tudo pertinho da gente. Tudo facinho. Basta que a gente faça o mínimo de esforço possível para ter a presença de Deus e a comunicação de Deus através dos sacramentos. E deixar que tudo isso transforme o nosso coração de dentro para fora e a gente seja testemunha de Jesus nos cantos e recantos da vida onde a gente vive. Para mostrar e testemunhar que Jesus vive, ressuscitou e Ele está presente no meio de nós. E isso não é só uma forma litúrgica que a gente repete: o Senhor esteja convosco. Não é só uma forma litúrgica,
mas Ele está no meio de nós de verdade, porque Ele ressuscitou da morte. Ele venceu a morte e verdadeiramente está presente no meio de nós. E a gente não tem o direito de viver como se Ele não estivesse vivo. Não temos o direito de viver como se Ele não estivesse vivo. Porque Ele venceu a morte. Eu estive morto e eu tenho a chave da morte. Ouvimos na segunda leitura. Pronto. Ainda tem mais 40 dias para eu pregar sobre isso. Nós estamos só no segundo domingo da Páscoa. Vou falar sobre isso durante toda a Páscoa. Então, se você não está tão disposto a ser provocado, te preparas, porque o Padre está só começando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.